Olá, hoje a gente vai falar de um tema que está bem no coração do agronegócio brasileiro, os contratos agrários. Pode até soar meio técnico, né? Mas são justamente esses acordos que definem as regras do jogo para o uso da terra. E olha, o impacto disso é enorme. Vai desde a vida de milhões de pessoas até o alimento que chega na nossa mesa todo dia. E a grande pergunta que guia toda essa nossa conversa é essa aqui: como é que a lei consegue equilibrar os interesses de quem é dono da terra e de quem de fato trabalha nela? É exatamente essa balança, esse equilíbrio que a gente vai analisar hoje. E pensar que regular o uso da terra é algo moderno, que nada. Essa ideia é milenar. A gente tem registros disso lá no Código de Hammurabi, na Babilônia. Mas trazendo aqui para o Brasil, o nosso grande marco é o Estatuto da Terra, de 1964, que, junto com o Código Civil, cria a base das regras que valem até hoje. Para a gente entender bem esse universo, nosso caminho vai ter 6 paradas. Vamos começar pelo básico do acordo, passar pelas regras, entender as diferenças cruciais entre os contratos e até dar uma olhada em algumas armadilhas bem comuns. E no final, a gente fecha com uma reflexão. Bom, então, começando pelo começo. O que é um contrato agrário? Na essência, ele é um pacto. É um acordo que permite que alguém que não tem terra possa usar a propriedade de outra pessoa para produzir, seja com agricultura ou com pecuária. É o que faz a terra cumprir sua função social. A definição mais formal fala em acordo de vontades. Mas a parte que realmente importa aqui é o que vem depois. Ele é guiado por cláusulas obrigatórias e pelo tal do dirigismo estatal. O que isso significa? É simples. O Estado mete a colher, sim. Ele intervém para garantir que o acordo seja justo e que as regras de proteção sejam seguidas. Não é uma negociação totalmente livre. Certo. Então, que leis são essas que formam a base de tudo? Vamos conhecer agora as regras desse jogo. O pilar de tudo é o Estatuto da Terra, lá de 64, que depois foi detalhado por um decreto em 66. Outras leis ajudam a complementar e, quando fica alguma dúvida, o Código Civil entra para ajudar. É essa combinação que dá a força e o formato desses acordos. E olha só essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Ela resume a ideia toda de um jeito brilhante. O que ela diz, no fundo, é que um contrato agrário não é só um acordo privado, sabe? Ele tem um caráter público, uma função social. E isso é fundamental, porque significa que os direitos de quem trabalha na terra são irrenunciáveis. Não dá para abrir mão deles, ponto. A lei protege para garantir tanto a justiça social quanto a própria produtividade do campo. Ok, agora a gente chega num ponto central de toda essa história. A lei basicamente nos dá 2 caminhos principais para formalizar o uso da terra. Um é o arrendamento, o outro é a parceria. A diferença aqui é a chave de tudo. Pensa assim, o arrendamento é como se fosse um aluguel de apartamento. Paga-se um valor fixo e pronto. Todo o risco do negócio é de quem está usando a terra. Já a parceria é mais como uma sociedade. Os riscos e os lucros são divididos entre o dono da terra e o parceiro. Então, só para reforçar a ideia do arrendamento, o dono da terra cede o uso e recebe um pagamento fixo. Simples assim. Se a colheita foi um sucesso ou um desastre, se o gado engordou ou não, o risco é todinho do arrendatário. Na parceria, a lógica é outra, é de cooperação. O proprietário cede a terra, mas os dois juntos dividem os riscos de qualquer imprevisto, uma seca, uma praga, o que a lei chama de caso fortuito ou força maior. E claro, se dividem os riscos, dividem também os resultados, sejam eles bons ou ruins. Como a gente viu, a lei se mete no contrato. E ela faz isso por meio de cláusulas que são obrigatórias, que não dá para negociar. Elas são como um escudo, sabe? Protegem quem trabalha e dão estabilidade para a produção. A primeira grande proteção é o prazo mínimo. Para atividades mais rápidas de ciclo curto, tipo uma lavoura temporária ou gado de pequeno e médio porte, a lei exige um contrato de, no mínimo, 3 anos. Agora, se a atividade leva mais tempo, como um pomar, que é uma lavoura permanente, ou uma criação de gado de grande porte, aí o prazo mínimo sobe para 5 anos. E no caso da exploração florestal, que tem um ciclo ainda mais longo, o prazo mínimo se estende para 7 anos. Tudo isso para dar tempo de a atividade se desenvolver e dar retorno. Tem outra proteção que é importantíssima para o arrendatário, o direito de preferência. Imagina que o dono decide vender a terra. Quem já está ali produzindo tem a prioridade na compra, desde que iguale a oferta de outra pessoa. A lei desenha todo o processo, com notificação, prazo, tudo certinho.
E um detalhe, esse direito não existe na parceria, só no arrendamento. E a lei também protege o bolso de quem arrenda. O aluguel não pode ser um valor tirado da cabeça do dono, não. Ele tem um teto. O limite geral é de 15% do valor cadastral do imóvel, aquele valor oficial, sabe? Mas pode chegar a 30% se for uma área de altíssima produtividade. Muito bem, agora vamos entrar num assunto mais espinhoso, mas que acontece muito. Os contratos que no papel são uma coisa, mas na vida real são outra. Feitos justamente para driblar a lei e fugir dessas proteções. A pergunta que os juízes sempre fazem nesses casos é: isso aqui é uma parceria de verdade? Ou é alguma outra coisa disfarçada? E essa prática tem até nome. É a falsa parceria. Um truque para tentar dar uma cara de legalidade para algo que não é. E aqui que está o ponto mais importante de todos. Para a justiça, o que vale é a realidade. É o que acontece de verdade lá no campo. O nome que está escrito no contrato, sinceramente, pouco importa. Então, se o papel diz parceria, mas na prática a pessoa paga um valor fixo e assume todo o risco sozinha, a lei vai olhar para isso e dizer: opa, isso é um arrendamento disfarçado. Agora, se no contrato de parceria a pessoa só entra com a mão de obra, segue ordens diretas e não divide risco nenhum, aí a gente está falando de um vínculo de emprego com todos os direitos trabalhistas que vêm junto. Chegamos na nossa reta final. Vamos agora conectar tudo isso que a gente viu com o cenário mais amplo do direito e do agronegócio aqui no Brasil. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. O nosso agronegócio se modernizou de um jeito impressionante. A gente fala de drones, biotecnologia, novos modelos de negócio. A pergunta que fica é: diante de tanta tecnologia e complexidade, será que aquelas regras protetoras pensadas décadas atrás ainda dão conta do recado? Elas ainda conseguem garantir aquele equilíbrio justo no campo? É uma questão central para o futuro do direito agrário brasileiro.